Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a minha amiga, a Laí, que eu conheço há muitos anos. Queria conversar com ela, para ela compartilhar a experiência dela com Jesus. Eu queria que ela contasse quantos anos, tudo bem, Laí? Queria que você contasse quantos anos, né? Aliás, nós nos convertemos na mesma época, mas eu quero que você diga quantos anos você conhece Jesus e nessa caminhada com o Senhor, alguma coisa aconteceu na sua vida. E eu quero compartilhar, a gente vai compartilhar porque de repente tem muita gente que está passando pelo que ela aí passou, né? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Vamos ouvir então? Quanto tempo tem mesmo, Anaí? Eu tenho 37 anos que eu encontrei Jesus nessa caminhada e em 2013 eu tive uma experiência, eu descobri um câncer de mama. E eu fui fazer o tratamento, né? E foi me dito que eu precisava fazer tirar a mama, né? Então, até para a gente saber que o cristão está sujeito às coisas deste mundo, né? Porque existe um pensamento de que cristão, crente, não fica doente, né? Não tem problemas, vem para Jesus e está tudo bem. E não é assim, né? A gente sabe que mesmo tendo uma experiência com Jesus, nós estamos sujeitos a essas coisas, né? É verdade. Porque a Bíblia diz, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Foi o que Jesus falou. Então, a gente quando encara um problema com Jesus é de uma maneira, né? Sem Jesus é outra. Sem Jesus você se desespera, né? A gente vê pessoas que perdem um filho, perdem um marido, né? Perdem um pai e entram em desespero porque não existe esperança, não é? Para essas pessoas, a morte acabou. Acabou, né? Mas para nós que somos cristãos, nós que conhecemos Jesus, não. A morte é o início. Sim. Né? E eu descobri este câncer, mas Deus me deu forças, né? Porque a minha esperança não se limita apenas a esta vida, não é? Porque todos nós vamos passar pela morte. É verdade. Ninguém vai ficar para a semente, né? Todos nós vamos passar pela morte, mas aonde nós vamos passar a eternidade? Não é verdade? É verdade. Então, Jesus podia ter curado, podia, porque Jesus cura, não é? Mas aprove a Deus não me curar. Eu tive que passar por essa experiência de fazer de retirar a mama, né? E como foi assim? Você tinha paz? Tinha paz, graças a Deus, porque eu entreguei nas mãos do Senhor. Porque a minha vida é do Senhor, não é? Então se morrer, eu sei para onde eu vou para a glória. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? E se o Senhor quisesse me curar, eu poderia não ter que passar por uma cirurgia, não é? Mas o importante não é passar ou não passar pela cirurgia, não é? O importante não é que Jesus cure o teu corpo. O importante é saber aonde você vai passar a eternidade. Com certeza, mas Deus também permite, né? Isso. Deus usa a medicina também. Exatamente. Que é uma bênção, né? Deu sabedoria aos homens, né? Então, há 20, 30 anos atrás, talvez, a mulher que tivesse câncer de mama, ela estava sentenciada à morte. A taxa de mortalidade é muito maior. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê que através dos médicos, Jesus também cura. Com certeza. Né? Então eu fiz o tratamento, eu tive que extrair a mama, eu fiz... o cabelinho caiu, já está crescendo. Caiu, agora já está crescendo. Mas a gente está confiante no Senhor, sabendo que Deus tem um propósito nas nossas vidas, que a enfermidade não acaba, né? Para Deus já de você não ter uma enfermidade. A gente pode ter uma enfermidade. Deus não vai deixar de ser Deus. Não vai deixar de ser Deus, não é? E você também não vai ficar triste porque você passou por uma enfermidade, né? Porque a minha alegria, a minha força é o Senhor Jesus. Então o Senhor me deu força, o Senhor me sustentou, né? E eu estou aqui. Vou fazer radioterapia, né? Tenho que fazer algumas sessões de radioterapia, mas a minha vida está nas mãos do Senhor.
Amém. Outra coisa, Laí, tem muita gente que está passando por essa situação, é um mal, assim, um mal do século, né? Se tiver alguém assistindo esse vídeo que está passando por uma situação, recebeu uma má notícia, né? O que você diria, assim, para essa pessoa, né? A sua experiência, a sua comunhão com esse Deus vivo, né? O que você diria para essa pessoa? É verdade. Eu até queria ler um versículo bíblico, que é o Salmo 27, o versículo 5. E eu vou ler na versão da Bíblia Viva, que fala assim: quando eu estiver em dificuldades, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará acima dos problemas, numa rocha firme. Que maravilha. Glória a Deus, né? Então, Jesus é a nossa rocha, né? E se você estiver passando por um problema desse, olha, confia no Senhor, entrega teu caminho para o Senhor, confia nele, diz para ele: Senhor, entra na minha vida, abençoa a minha vida, Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor vai te responder, o Senhor vai abençoar, existe uma esperança. Paulo diz isso, né? Se a nossa esperança se limita a esta vida, então nós somos os mais infelizes dos homens, porque a nossa esperança não está nesta vida e neste mundo, mas a nossa esperança está na glória, em viver como o Senhor Jesus. Então essa é a minha esperança. Mas enquanto a gente morar aqui na terra, né, Laí? Essas coisas acontecem, batem a nossa porta, né? Complementando aí o teu testemunho, eu também tenho um problema muito sério de visão, né? Não existe cirurgia. No meu caso, que é uma situação de mácula, que não existe, existe transplante de córnea, de mácula não existe. E isso acontece, as lesões que vão acontecendo ao longo dos anos, né, do tempo, por ser um problema degenerativo. E eu sempre digo, Deus não vai deixar de ser Deus, porque eu tenho um problema visual importante, né, que eu não consigo ler. Então, Deus não vai deixar de ser Deus. Enquanto a gente morar aqui nesse corpo, nessa carne, a gente está sujeito a enfermidades, né? Agora, o nosso espírito, sim, já foi redimido, né? Agora, o nosso corpo, não. A gente está sujeito a essas coisas, mas nós temos esperança, sim, que o nosso corpo, um dia, ele vai ser glorificado, transformado. Essa é a nossa esperança. Enquanto isso não acontece, a gente vai caminhando, né? Crendo nesse Deus que tudo pode, e Ele tem a última palavra, é verdade? É verdade. Tá bom, e obrigada, que Deus te abençoe, que você continue assim, nessa perseverança, confiando nesse Deus que tudo pode. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.